Jan van Leyden, de 18 anos, sentia o peso do ar salgado contra o rosto, enquanto o horizonte engolia sua vila rural na Holanda. Ele deixou para trás os campos de cevada e as advertências do pai, atraído pelas promessas de riqueza que ecoavam nas tavernas de Amsterdão. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VUC, era um farol de esperança para jovens como ele, famintos por aventura e fortuna. Mas o que Jan não sabia, enquanto caminhava pelas ruas lamacentas rumo à cidade, era que o preço dessa jornada seria mais alto do que ele jamais imaginou. 1/3 dos marinheiros da VUC nunca voltava para casa, mortos não por batalhas épicas, mas por fome, doenças e o mar impiedoso. Ainda assim, a promessa de ouro e especiarias era irresistível. Quer se juntar a essa jornada? Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e mergulhe na história de Jan. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e quais são suas próprias histórias de coragem ou aventura. O sol mal despontava no horizonte quando Jan van Leyden, com uma mochila de linho puída nas costas, deixou a fazenda da família. O ano era 1628 e a vila de Leiden, com suas casas de telhados inclinados e campos verdejantes, parecia pequena demais para conter. Ele era o caçula de 5 irmãos, e a terra que herdaria mal daria para sustentar uma família. As histórias que ouvia nas feiras locais, contadas por mercadores de olhos brilhantes, falavam de navios carregados de noz moscada, cravo e pimenta, riquezas que transformavam homens comuns em senhores. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, o VUC, prometia isso e muito mais. Jan, com sua curiosidade insaciável e um coração cheio de ambição, decidiu que não passaria a vida curvado sobre a terra. A viagem até Amsterdão levou 3 dias a pé. Ele dormia em estábulos, trocando trabalho braçal por um prato de sopa rala, enquanto imaginava o mar, que nunca tinha visto. Quando finalmente chegou à cidade, o cheiro de peixe, alcatrão e cerveja o envolveu. Amsterdão era um caos vibrante. Carroças rangiam pelas ruas estreitas, mercadores gritavam preços, e o porto, repleto de mastros que se erguiam como uma floresta, parecia pulsar com vida. Jan ficou parado, maravilhado, diante de um navio gigantesco, o Orgulho de Batavia, um East Indiaman com velas brancas que pareciam tocar o céu. Era ali, ele decidiu, que sua nova vida começaria. Mas a realidade logo mostrou suas garras. Enquanto Jan observava o porto, um homem de rosto marcado e sorriso fácil se aproximou. Você parece forte, rapaz. Já pensou em navegar com a VUC? Riquezas esperam, e um homem como você pode voltar rico o bastante para comprar uma vila inteira. O homem, o aliciador ou crimper, como eram chamados, tinha um talento para identificar jovens ingênuos. Ele levou Jan a uma taverna, onde, entre canecas de cerveja e promessas de fortuna, o convenceu a assinar um contrato de 5 anos com a VUC. Jan, que o mal sabia ler, não percebeu as cláusulas que o prendiam a condições desumanas, salários baixos, punições severas e a possibilidade de nunca voltar. Com a tinta ainda fresca no papel, ele foi levado a um alojamento fétido, onde dezenas de outros recrutas aguardavam, muitos tão iludidos quanto ele. Dias depois, Jan estava a bordo do Orgulho de Batavia. O navio, com seus 30 metros de comprimento e canhões reluzentes, era impressionante por fora, mas por dentro era um inferno. O convés inferior, onde os marinheiros dormiam, era um labirinto de redes penduradas, tão próximas que mal dava para se mexer. O ar cheirava a mofo, suor e madeira úmida. A comida, guardada em barris, já estava rançosa antes mesmo de o navio zarpar. Pão duro, carne salgada cheia de vermes e água que parecia mais lodo do que bebida, eram o que os esperava. Jan, com um entusiasmo da juventude, tentou ignorar o desconforto. Mas a primeira noite no mar mudou tudo, quando o Orgulho de Batavia deixou o porto. O balanço das ondas fez o estômago de Jan revirar. Ele se segurava nas cordas, tentando não vomitar, enquanto marinheiros experientes riam de sua inexperiência. Você se acostuma, garoto, ou morre tentando, disse Peter. Um marinheiro calejado de 30 anos, com cicatrizes que contavam mais histórias do que suas palavras. Peter se tornou uma figura importante para Jan, alguém que o guiava pelos perigos do navio. Ele ensinou Jan a amarrar nós, a escalar o mastro sem escorregar, e a ignorar os ratos que corriam por seus pés à noite. Mas nada preparou Jan para o que viria nas semanas seguintes. O mar,
era um mestre cruel. Tempestades sacudiam o navio, com ondas que pareciam querer engoli-lo. Durante uma noite particularmente violenta, Jean viu um marinheiro, William, ser arrastado por uma corda solta e desaparecer no oceano. Não houve tempo para luto. O trabalho continuava. A comida, já escassa, piorava a cada dia. Hóspedes, que deveriam ser a base da alimentação, estavam infestados de gorgulhos. Como os bichos, garoto. É proteína, brincou Peter, mas Jean mal conseguia engolir. A água, armazenada em barris mal vedados, tinha um gosto fétido, e os homens começaram a racioná-la, mesmo sob o calor sufocante. As doenças chegaram rápido. O escorbuto, com suas gengivas sangrando e dentes caindo, era o menor dos males. A disenteria, causada pela comida podre e pela falta de higiene, transformava o convés inferior em um pesadelo. Jean viu homens, fortes, no início da viagem, reduzidos a esqueletos gemendo em suas redes. A cada dia, um novo corpo era embrulhado em lona e jogado ao mar, com uma prece curta e indiferente do capitão. Melhor ele do que eu, murmurou o marinheiro ao lado de Jean, enquanto jogavam mais um companheiro nas ondas. Jean sentia o peso daquelas palavras, mas também o medo crescendo em seu peito. As promessas de riqueza pareciam cada vez mais distantes. Peter, percebendo o desânimo de Jean, tentou animá-lo. Sobreviva, garoto. O mar não perdoa, mas também não escolhe quem vive. Seja mais esperto que ele. Ele ensinou Jean pequenos truques: mastigar ervas secas para aliviar a sede, esconder pedaços de pão para os dias de racionamento mais severo e manter a mente ocupada com histórias. Peter contava sobre as Índias Orientais, um lugar de cores vibrantes, especiarias que valiam mais que ouro e mulheres que dançavam sob palmeiras. Mas até as histórias de Peter tinham um tom de cautela. Nem tudo que brilha é ouro, Jean. Lá, o perigo é outro. As semanas se arrastavam e o navio parecia preso em um ciclo de sofrimento. Durante os doldrums, períodos de calmaria onde o vento parava, o calor era insuportável. O convés queimava os pés descalços e o ar porrecha, sólido, de tão úmido. Jean, agora mais magro e com olheiras profundas, começava a questionar sua escolha. Ele pensava no pai, nas advertências que ignorara aí na Vila Quay. Apesar de simples, era segura. Mas voltar atrás não era uma opção. O contrato que assinara o prendia por 5 anos, e o capitão, um homem de olhos frios chamado Vandar Mier, não tolerava a deserção. A última tentativa de fuga, por um marinheiro chamado Hans, terminou com ele amarrado ao mastro, chicoteado até desmaiar. Enquanto o orgulho de Batavia seguia rumo ao sul, contornando a costa da África, Jean começou a perceber que a sobrevivência não dependia apenas de força mas do estuche. Ele observava os marinheiros mais experientes, como Peter, que sabiam negociar favores com os oficiais, conseguindo porções extras de comida ou tarefas menos perigosas. Jean começou a imitar esses comportamentos, oferecendo-se para concertos no convés em troca de um gole a mais de água, mas o custo disso era alto. Ele sentia que estava perdendo um pouco de si mesmo. Trocando sua inocência por uma casca endurecida, o navio agora se aproximava do Cabo da Boa Esperança, um marco, temido por todos a bordo. As histórias sobre tempestades mortais e rochas traiçoeiras circulavam entre os homens, e Jean podia sentir a tensão crescer. O mar parecia mais agitado, o céu mais escuro. Peter, com seu jeito prático, alertou: se sobreviver ao cabo. Garoto, você já venceu metade da batalha, mas não se iluda. O pior ainda está por vir. O orgulho de Batavia balançava violentamente enquanto se aproximava do Cabo da Boa Esperança, onde o Atlântico e o Índico se encontravam em uma dança furiosa de ondas e ventos. Jan van Leyden, agora com 19 anos, agarrava-se a uma corda. No convés, os dedos calejados e o rosto queimado pelo sol. O céu estava carregado de nuvens escuras, e o ar carregava um peso que parecia esmagar os pulmões. Os marinheiros, mesmo os mais experientes, mantinham olhares tensos, murmurando preces ou segurando amuletos escondidos sob as camisas rasgadas. O cabo era mais do que um marco geográfico. Era um teste de sobrevivência, um lugar onde navios podiam ser reduzidos a destroços em minutos. Peter, o marinheiro calejado que se tornara mentor de Jean, estava ao seu lado, gritando ordens contra o rugido do vento. Mantenha os olhos no mastro, garoto. Sei, Auraker. Estamos todos mortos. Jean obedecia, escalando com dificuldade para ajustar as velas.
o corpo tremendo, não só pelo frio mas pelo medo. Ele já tinha visto homens desaparecerem no mar, e as histórias sobre o cabo menos navios partidos ao meio, tripulações inteiras engolidas pelas ondas, ecoavam em sua mente. O capitão Van der Meer do Pei na polpa parecia imune ao caos, mas até ele mantinha um olhar fixo no horizonte, como se desafiasse o próprio oceano. A tempestade chegou ao amanhecer. Ondas do tamanho de casas batiam contra o casco, fazendo a madeira gemer como se o navio estivesse vivo e em agonia. Jean foi designado para o porão, uma tarefa perigosa, onde ele e outros marinheiros bombeavam a água que inundava o navio. O espaço era escuro, o ar pesado com o cheiro de sal e podridão. Cada rangido do casco fazia Jean imaginar o navio se partindo, deixando-o preso em uma tumba líquida. Ele trabalhava sem parar, os músculos ardendo, enquanto ouvia os gritos dos homens no convés. Um deles, um jovem chamado Dirk, não voltou após ser enviado para soltar uma corda enroscada. Mais tarde, Jean soube que ele fora arrastado por uma onda. Ninguém parou para lamentar. Quando a tempestade finalmente amainou, após 2 dias de inferno, o Orgulho de Batavia estava danificado, mas flutuava. O convés estava coberto de cordas partidas e pedaços de vela rasgada. Dos 180 homens que começaram a viagem, 5 haviam desaparecido e outros 10 estavam tão doentes que mal se moviam. Jean, exausto, caiu sobre uma pilha de cordas, o corpo tremendo. Peter se aproximou, oferecendo um pedaço de pão seco. Você sobreviveu ao cabo, garoto. Isso já é mais do que muitos podem dizer. Mas as palavras de Peter não traziam consolo. Jean sentia o peso da realidade. O mar não era uma aventura, mas um adversário que não dava trégua. Os dias seguintes foram de reparos incessantes. As velas precisavam ser costuradas, o casco reforçado e os barris de água, agora ainda mais escassos, eram guardados como ouro. A comida, já podre, era racionada com rigor. Jean aprendeu a comer os gorgulhos que infestavam o pão, engolindo o nojo junto com a fome. O escorbuto começava a mostrar seus sinais, gengivas sangrando, dores nas articulações e uma fraqueza que fazia cada tarefa parecer monumental. Peter, com sua experiência, ensinou Jean a mastigar cascas de limão seco, roubadas de um oficial, para aliviar os sintomas. Não é cura, mas mantém você vivo, disse ele, com um meio sorriso. Enquanto o navio seguia para o leste, o clima mudou. O calor equatorial tornou o convés insuportável, e os doldrums, períodos de calmaria total, trouxeram um novo tipo de sofrimento. Sem vento, o Orgulho de Batavia ficava parado, as velas flácidas como mortalhas. O sol queimava a pele, e a água, agora reduzida a um gole por dia, tinha um gosto tão ruim que Jean precisava se forçar a engoli-la. Os homens começaram a brigar por qualquer sombra no convés, e as tensões explodiam em discussões que às vezes terminavam em sangue. Um marinheiro, acusado de roubar água, foi amarrado ao mastro e chicoteado, até perder a consciência. Jean assistiu, em silêncio, sentindo o estômago revirar, mas também aprendendo a lição. No mar, a sobrevivência exigia silêncio e obediência. Peter, sempre observador, notou o olhar distante de Jean. Não se perca, garoto, disse ele, enquanto consertavam uma corda juntos. O mar quer sua alma, mas você não pode entregar. Ele contou histórias de outros navios, de motins que terminaram em tragédia, de capitães que enlouqueceram e de tripulações que sobreviveram por pura teimosia. Jean ouvia, tentando encontrar forças nas palavras de Peter, mas a dúvida crescia. Ele pensava na vila, na mãe que o abraçara antes de partir, no pai que o chamara de tolo. Será que valia a pena? As especiarias, a riqueza, tudo parecia tão distante agora. A rotina no navio era esmagadora. Jean trabalhava 18 horas por dia escalando mastros, puxando cordas, limpando o convés. À noite, ele se encolhia em sua rede, o corpo dolorido. Enquanto ratos corriam pelo chão, o cheiro de doença e morte impregnava-se no ar, e os gemidos dos doentes ecoavam como uma canção fúnebre. Um dia, enquanto jogavam outro corpo ao mar, Jean percebeu que não sabia o nome do homem. El Ira, apenas mais um, embrulhado em lona, entregue às ondas. A indiferença dos outros marinheiros o chocou, mas ele também sentia sua própria humanidade, escapando, como se o mar estivesse corroendo quem ele era. Apesar disso, Jean começava a se adaptar. Ele aprendeu a ler o vento,
a prever tempestades, pelos tons do céu, a negociar com os contramestres por tarefas menos perigosas. Peter o ensinava a roubar pequenos pedaços de carne salgada dos barris, escondendo-os para os dias mais difíceis. Não é roubo se é para viver, dizia Peter, com um brilho nos olhos. Jean, que no início da viagem teria ficado horrorizado com a ideia, agora aceitava sem questionar. Ele estava mudando, endurecendo, e isso o assustava tanto quanto o próprio mar. À medida que o orgulho de Batavia se aproximava das Índias Orientais, rumores começaram a circular entre a tripulação. Falavam de Batavia, a cidade que seria seu destino, um lugar de riquezas inimagináveis, mas também de perigos, doenças tropicais, ataques de piratas e a ganância dos próprios homens da Vuki eram tão mortais quanto as tempestades. Peter alertou já. Quando chegarmos, não confie em ninguém, nem nos oficiais, nem nos mercadores, nem em você mesmo. Jean não entendeu completamente, mas guardou as palavras. O navio agora navegava por águas mais calmas, mas a tensão a bordo não diminuía. Um surto de febre, provavelmente malária, começou a se espalhar. Homens tossiam até cuspir sangue, e o médico do navio, um homem de olhos fundos chamado Claes, pouco podia fazer. Jean viu outro amigo, um jovem chamado Martin, sucumbir à doença. Ele segurou a mão de Martin enquanto ele delirava, falando de sua casa em Utrecht. Quando Martin morreu, Jean ajudou a embrulhar o corpo, mas dessa vez não sentiu nada. Ele estava se tornando como os outros, endurecido pelo sofrimento. O horizonte começava a mudar, com ilhas esparsas aparecendo à distância. Os homens falavam com uma mistura de alívio e ansiedade. Batavia estava próxima, mas a viagem ainda não havia terminado. Jean, olhando para o mar, sentia uma mistura de esperança e medo. Ele sobrevivera ao cabo, às tempestades, à fome, mas o que o esperava em terra? As palavras de Peter ecoavam em sua mente. O pior ainda está por vir. O orgulho de Batavia cortava as águas mornas do Oceano Índico, com ilhas verdejantes surgindo no horizonte como promessas frágeis. Jan van Leyden, agora com um rosto endurecido pelo sol e pela exaustão, sentia o peso de meses no mar. Seus ombros, antes estreitos de um garoto de fazenda, estavam marcados por calos e queimaduras de corda. Ele tinha 19 anos, mas parecia mais velho, com olheiras fundas e um olhar que carregava o fardo de ter visto a morte de perto. O navio estava a poucos dias de Batavia, a capital da Companhia Holandesa das Índias Orientais, mas a proximidade da terra não trazia alívio. A tripulação, reduzida a 160 homens após doenças, tempestades e acidentes, estava tensa, dividida entre a esperança de descanso e o medo do que os esperava. O surto de malária que graçava no navio não dava trégua. O porão, onde os doentes eram mantidos, cheirava a morte, com o ar pesado de febre e desespero. Han evitava descer lá, mas às vezes era obrigado a levar água ou trapos para o médico. Claes, cuja expressão de derrota dizia mais do que suas palavras. Não há remédio suficiente, murmurou Claes uma noite, enquanto limpava o suor de um marinheiro que tremia violentamente. Jean, segurando um balde de água fétida, sentiu um calafrio. Ele sabia que a febre podia escolhê-lo a qualquer momento, e a ideia de morrer tão perto da terra era insuportável. Peter, o mentor de Jean, parecia imune ao desânimo que consumia os outros. Ele continuava a ensinar Jean os truques da sobrevivência, mas agora suas lições tinham um tom mais sombrio. Em Batavia, garoto, o mar é o menor dos seus inimigos, disse ele, enquanto consertavam uma rede rasgada. Lá, os homens são piores, mercadores, oficiais, até os outros marinheiros. Todos querem um pedaço de você. Jean ouvia em silêncio, tentando decifrar o que Peter queria dizer. Ele ainda sonhava com as especiarias que o tornariam rico, mas as palavras de Peter plantavam sementes de dúvida. Será que a fortuna prometida pelos aliciadores em Amsterdão era real? A rotina no navio continuava implacável. Jan passava dias escalando mastros, ajustando velas e esfregando convés, enquanto o calor tropical tornava cada movimento um sofrimento. A água, agora reduzida a meio gole por dia, era tão salobra que ele precisava engolir rápido para não vomitar. A comida, se é que podia ser chamada assim, era um punhado de biscoitos mofados e pedaços de carne salgada que cheiravam a podridão. Os gorgulhos, que antes o enojavam,
Agora eram parte da dieta. Pense neles como tempero, brincou Peter. Mas até seu humor parecia forçado. A proximidade de Batavia trouxe uma mudança no comportamento da tripulação. Os homens, exaustos e doentes, começaram a falar mais, animados pela ideia de terra firme. Alguns sonhavam com tavernas, outros com mulheres, e alguns, como Jean, com a possibilidade de enriquecer. Peter, no entanto, era mais prático. Ele puxou Jean para um canto do convés, longe dos ouvidos dos outros, e falou em voz baixa: quando chegarmos, não gaste seu dinheiro em bebida ou jogos. Guarde cada moeda. O verdadeiro lucro não vem do salário da VUC, mas do comércio privado. Jean franziu a testa, confuso. Comércio privado? Perguntou. Peter sorriu, um sorriso que misturava astúcia e cautela. Especiarias, garoto, noz moscada, crabo, pequenas quantidades, escondidas na sua bolsa. É assim que os homens voltam ricos. Jean ficou intrigado, mas também preocupado. Ele sabia que o comércio privado, ou contrabando, era extratamente proibido pela VUC. Marinheiros pegos traficando especiarias enfrentavam chicotadas, prisão ou até a forca. Mas Peter parecia confiante. Os oficiais também fazem isso, disse ele. É o jogo de Batavia. Só não seja pego. Jean guardou as palavras, mas a ideia de arriscar tudo por um punhado de cravo o deixava inquieto. Ele ainda acreditava que seu salário, por menor que fosse, poderia mudar sua vida. Mas as histórias de Peter e os olhares famintos dos outros marinheiros começavam a corroer essa esperança. À noite, enquanto o navio balançava suavemente, Han tentava dormir. Mas os gemidos dos doentes e o ranger da madeira o mantinham acordado. Ele pensava na vila, na mãe que o abraçara com lágrimas nos olhos, no pai que o chamara de louco. Ele se perguntava se algum dia os veria novamente. A cada corpo jogado ao mar, ele sentia sua própria mortalidade mais próxima. Tuco dos marinheiros não voltava, diziam as estatísticas da VUC, e Jean começava a entender por quê. O mar, as doenças, a fome, tudo conspirava contra ele. Mas havia algo mais, algo que Peter mencionava em suas histórias. A ganância. Embit, diziam. Homens matavam por um saco de pimenta. Quando as primeiras torres de Batavia apareceram no horizonte, um grito ecoou no convés. Terra! Os homens correram para a murada, os olhos arregalados, alguns rindo, outros chorando. Jean sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de medo. A cidade, com seus fortes de pedra e telhados vermelhos, parecia um sonho distante, mas as advertências de Peter ecoavam em sua mente. Ele olhou para o mar, agora calmo, e percebeu que a verdadeira prova começava agora: o desembarque. Foiker, o porto de Batavia, era um formigueiro de navios, carroças e homens gritando em línguas que Jean nunca ouvira. O cheiro de especiarias, fumaça e suor enchia o ar. A tripulação, enfraquecida e suja, foi conduzida a um alojamento precário, onde receberam uma refeição que pela primeira vez em meses não tinha gorgulhos. Jean devorou o arroz e o peixe seco, sentindo o estômago protestar com a quantidade. Peter, ao seu lado, riu. Cuidado, garoto. Seu corpo esqueceu como é comer de verdade. Os primeiros dias em Batavia foram uma mistura de alívio e confusão. Jean, como os outros marinheiros, recebeu um breve período de licença. Ele caminhou pelas ruas estreitas, maravilhado com as cores e sons. Mercados vendiam frutas que ele nunca vira. Mulheres em roupas coloridas passavam rindo, e mercadores, holandeses, com seus chapéus de plumas, negociavam com homens de pele escura que falavam línguas estranhas. Mas havia um lado sombrio. Jean viu marinheiros, bêbados, brigando por moedas, e outros, doentes, sendo arrastados para hospitais improvisados. A malária, que já devastara o navio, era ainda pior em terra, e o calor úmido tornava cada dia sofrimento. Peter levou Jean a uma taverna escondida, longe dos olhos dos oficiais da VUC. Lá, ele apresentou Jean a um mercador chamado Hendrik, um homem magro com olhos que pareciam enxergar através de você. Você quer voltar rico? Não. Perguntou Hendrik, oferecendo um gole de rum. Jean hesitou, mas assentiu. Hendrik sorriu. Então escute o que Peter diz. Um punhado de noz moscada pode valer mais que seu salário de 5 anos. Ele entregou a Jean uma pequena bolsa de couro, com instruções para escândala, no forro de sua jaqueta. Quando voltar a Amsterdã, venda isso, mas cuidado com os inspetores. Jean aceitou a bolsa,
sentindo o peso dela em suas mãos. Era leve, mas parecia carregar o destino de sua vida. Ele olhou para Peter, que apenas assentiu, como se dissesse: "Você está no jogo agora." Naquela noite, deitado em um catre no alojamento, Jean não conseguiu dormir. Ele pensava no risco, no chicote, na forca, mas também pensava na vila, na possibilidade de voltar como um homem rico, não como um garoto de fazenda. O sono, quando veio, foi inquieto, cheio de sonhos de navios afundando e sacos de especiarias caindo no mar. O período em Batavia seria curto. O orgulho de Batavia, após descarregar sua carga e passar por reparos, logo partiria de volta a Amsterdão. Jean sabia que a viagem de retorno seria tão perigosa quanto a vinda, talvez mais. Ele olhou para a bolsa de couro escondida em sua jaqueta e sentiu o peso de sua escolha. O mar o havia transformado, mas Batavia o estava moldando em algo novo, e ele não sabia se gostava do que estava se tornando. Batavia era um caldeirão de cores, cheiros e perigos, e Jan van Leyden, ainda com um sal do mar grudado na pele, sentia-se preso entre o fascínio e o medo. A cidade, com seus canais lamacentos e fortes de pedra, era o coração do Império da Vuk nas Índias Orientais, mas também um lugar onde a ganância e a doença caminhavam de mãos dadas. Jean, agora com 19 anos, carregava a pequena bolsa de couro que Hendrik, o mercador, lhe dera, escondida no forro de sua jaqueta. O peso dela era leve, mas a promessa que representava menos riqueza, talvez uma vida nova menos, parecia esmagá-lo. Ele sabia que o contrabando de especiarias era um jogo perigoso, mas as palavras de Peter ecoavam em sua mente. O salário da Vuk não faz homens ricos. O risco, sim. Os dias em Batavia passavam rápido. A tripulação do Orgulho de Batavia, reduzida e exausta, tinha pouco tempo para descansar antes de iniciar os preparativos para a viagem de retorno. Jean foi designado para ajudar a carregar o navio com caixas de noz moscada, cravo e pimenta, cada uma selada com o selo da Vuk. Cheiro das especiarias enchia o ar doce e pungente, um lembrete constante do que estava em jogo. Enquanto empilhava as caixas no porão, Jean não podia evitar de calcular mentalmente. Um único saco de noz moscada valia mais do que ele ganharia em 5 anos. Mas roubar, mesmo um punhado, significava arriscar tudo. As ruas de Batavia eram um labirinto de tentações. Mercados lotados ofereciam frutas exóticas, tecidos brilhantes e joias que brilhavam sob o sol tropical. Marinheiros bêbados de rum gastavam suas poucas moedas em tavernas ou com mulheres que prometiam alívio temporário. Jean, guiado por Peter, tentava manter a cabeça no lugar. "Não desperdice seu dinheiro, garoto", alertou Peter, enquanto caminhavam por uma rua cheia de vendedores gritando: "Guarde cada florim. Você vai precisar na volta." Jean obedecia, mas a cidade o puxava, com suas promessas de prazer e perigo. Uma noite, Peter levou Jean a outra taverna, ainda mais escondida que a primeira. O lugar cheirava a tabaco e suor, e os homens falavam em voz baixa, como se temessem ser ouvidos. Lá, Jean conheceu mais figuras do submundo de Batavia. Mercadores que negociavam especiarias roubadas, marinheiros que escondiam cravo nos sapatos, até oficiais da Vuk que fechavam os olhos em troca de uma parte dos lucros. Hendrik, o mercador de óleos penetrantes, estava lá, e entregou a Jean outra bolsa, maior que a primeira. "Isso é o começo", disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Se sobreviver à volta, você terá o suficiente para mudar sua vida." Jean hesitou, sentindo o peso da bolsa em suas mãos. Ele sabia que estava cruzando uma linha. Aceitar a primeira bolsa já era arriscado. Agora, com 2, ele era um criminoso aos olhos da Vuk. Peter, percebendo sua hesitação, colocou a mão em seu ombro. "Não pense demais, garoto. No mar, você aprendeu a sobreviver. Aqui é a mesma coisa, só que o inimigo é diferente." Jean guardou a bolsa, mas naquela noite, deitado em seu catre no alojamento, ele não conseguiu dormir. Ele imaginava os inspetores da Vuk, homens de rostos duros que revistavam cada marinheiro antes do embarque. Ele via o chicote, a forca, desprezo nos olhos do capitão Vandar Miari. A vida em Batavia não era só sobre comércio e contrabando. A cidade era um terreno fértil para doenças. A malária, que já matara tantos no navio, era ainda mais cruel em terra. O calor úmido e os pântanos ao redor da cidade criavam nuvens de mosquitos que espalhavam febre. Jean viu marinheiros,
que dias antes riam e bebiam, serem carregados para hospitais improvisados, onde a maioria não saía viva. Ele próprio sentia calafrios à noite, e rezava para que fosse apenas o cansaço. Peter, sempre prático, dou-lhe uma raiz amarga para mastigar. Não é cura, mas ajuda. Fique longe dos pântanos, garoto. Os dias de trabalho eram tão duros quanto no mar. Jean e os outros marinheiros consertavam o orgulho de Batavia, reforçando o casco, trocando cordas e costurando velas. O navio, que parecia invencível em Amsterdão, agora mostrava suas cicatrizes, madeira rachada, ferrugem nos canhões, manchas de sal que nunca saíam. O capitão Vandermeer supervisionava tudo, seus olhos frios percorrendo a tripulação, como se procurasse fraqueza. Jean evitava seu olhar, temendo que o capitão pudesse ler seus pensamentos, ou pior, descobrir as bolsas escondidas em sua jaqueta. Apesar do perigo, Batavia tinha um lado que fascinava Jean. Ele caminhava pelos mercados, maravilhado com as cores das frutas, o som de línguas estranhas, as danças de mulheres javanesas em praças cheias de vida. Ele via mercadores holandeses, com suas roupas finas, negociando com homens de pele escura que traziam cestos de especiarias. Ele ouvia histórias de ilhas distantes, onde pérolas cresciam como uvas e ouro era tirado dos rios. Mas, por TRS, da beleza, havia uma verdade cruel. Batavia era uma cidade construída sobre a exploração. Escravos trazidos de terras distantes trabalhavam nos campos, enquanto a Vilk esmagava qualquer resistência com punhos de ferro. Uma tarde, enquanto carregava caixas no porto, Jean ouviu um grito. Um marinheiro, um homem chamado Lars, fora pego tentando esconder cravo em sua mochila. Os inspetores da Vulco arrastaram para uma praça, onde ele foi chicoteado diante de todos. Jean assistiu, o coração disparado, enquanto Lars gritava de dor. Peter, ao seu lado, murmurou: ele foi descuidado. Não seja como ele. Jean sentiu a bolsa em sua jaqueta queimar contra a pele. Ele sabia que precisava ser mais esperto, mais cauteloso. Mas o medo agora era seu companheiro constante. À medida que o dia do embarque se aproximava, a tensão crescia. A tripulação, agora reforçada com novos recrutas, homens tão ingênuos quanto Jean, fora meses antes, estava inquieta. Alguns falavam em desertar, mas as histórias de homens capturados e executados os mantinham na linha. Jean pensava em suas bolsas de especiarias, escondidas cuidadosamente no forro de sua jaqueta e em um compartimento falso em sua mochila. Ele havia usado todo o dinheiro que tinha para comprá-las, apostando tudo no sonho de voltar rico. Mas o preço desse sonho era alto, e ele começava a entender o quanto, na última noite em Batavia. Jean e Peter sentaram-se na praia, longe do porto. O mar estava calmo, refletindo as estrelas como um espelho. Peter, com uma garrafa de rum roubada, falou sobre sua própria vida. Esta é minha terceira viagem, garoto. Perdi amigos, perdi a saúde, mas ainda estou aqui. Sabe por quê? Porque eu sei jogar o jogo. Ele olhou para Jean, com uma expressão que misturava pena e respeito. Você está aprendendo, mas ainda não sabe o suficiente. O mar de volta vai te testar de novo. E quando chegar em Amsterdão, se chegar, o verdadeiro teste começa. Jean ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Ele pensava nas bolsas de especiarias, no risco que corria, na vila que deixara para trás. Ele não era mais o garoto que sonhava com aventura. O mar o havia endurecido, e Batavia o estava transformando em algo que ele ainda não entendia. Quando o orgulho de Batavia zarpasse, ele levaria consigo não apenas especiarias, mas o peso de suas escolhas. O navio, agora carregado com o tesouro da Vulk, estava pronto para partir. Mas Jean sabia que a viagem de volta seria tão perigosa quanto a vinda, menos talvez mais. Com o peso do que escondia, o orgulho de Batavia zarpou do porto de Batavia ao amanhecer. Com o sol nascendo como uma bola de fogo sobre as águas calmas do Oceano Índico, Jan van Leyden, do Peinot Convis, sentia o balanço familiar do navio sob seus pés. Mas agora, com um peso extra em sua jaqueta, menos as bolsas de especiarias que escondia, um segredo que podia salvá-lo ou condená-lo. Ele tinha 19 anos, mas os meses em Batavia o haviam mudado ainda mais do que o mar. Seus olhos, antes cheios de curiosidade, agora carregavam uma astúcia forjada pela ganância e pelo medo. Peter, ao seu lado, olhava para o horizonte com uma expressão resignada.
como se soubesse que a viagem de volta seria um espelho distorcido da ida, cheia de perigos semelhantes, mas com apostas mais altas. A tripulação, agora com novos recrutas, que pareciam tão inocentes quanto Jean fora, estava inquieta. Muitos, como ele, carregavam contrabando escondido, cravo nos sapatos, noz moscada em bolsos falsos, pimenta em cintos ocos. Os inspetores da Volk haviam revistado todos antes do embarque, mas Jean, seguindo os conselhos de Peter, escapara ileso. Ele havia se misturado à multidão, mantendo um olhar vazio, enquanto os inspetores passavam por ele. Agora, no mar, o alívio era temporário. Se o capitão descobrir, é o fim, murmurou Peter, enquanto ajustavam as velas. Jean assentiu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, mesmo no ar fresco da manhã. Os primeiros dias da viagem de retorno foram enganosamente calmos. O vento soprava constante, impulsionando o navio para o oeste, rumo ao Cabo da Boa Esperança. A carga de especiarias, selada nos porões, valia uma fortuna, e os homens da Vilkgardevemena, com olhos vigilantes. Jean trabalhava como antes, escalando mastros, puxando cordas, limpando o convés. Mas agora, cada tarefa era tingida pela paranoia. Ele evitava os olhares dos oficiais, temendo que pudessem ler sua culpa. À noite, ele verificava as bolsas escondidas, sentindo o aroma sutil das especiarias vazar pelo tecido, um lembrete constante do risco que corria. A rotina no navio era a mesma, mas a fome e a sede voltavam rápido. A comida, fresca em Batavia, começava a apodrecer sob o calor tropical. Biscoitos mofados, carne salgada que cheirava a decomposição, água que parecia mais lodo do que bebida, menos tudo isso retornava como um pesadelo familiar. Jean, agora mais experiente, racionava sua porção, escondendo pedaços para os dias ruins. Peter, seu mentor constante, compartilhava truques novos. Misture a água com um pouco de rum, garoto. Mata o gosto e os germes. Mas até Peter parecia mais cansado, com tosses que ecoavam à noite. Talvez resquícios da malária que assombrava Batavia. As doenças não demoraram a aparecer. O calor úmido e o confinamento facilitavam a propagação de febres. Dos novos recrutas, um jovem chamado Eric, começou a tremer violentamente na primeira semana. O médico Claes, com suas ervas escassas, pouco pôde fazer. Jean ajudou a cuidar dele, levando trapos molhados para sua testa, mas Eric morreu em poucos dias, seu corpo embrulhado em lona e jogado ao mar. Mais um, murmurou um marinheiro ao lado de Jean, sem emoção. Jean sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma frieza crescendo em si. Ele havia visto tantos morrerem, que a morte agora era rotina, um evento como o nascer do sol. Enquanto o navio navegava, Jean e Peter passavam as noites falando, em voz baixa. Peter contava histórias de viagens passadas, de navios que naufragaram carregados de tesouros, de marinheiros que enriqueceram com contrabando e compraram fazendas na Holanda. Mas nem todos voltam, alertava ele. Alguns são pegos, outros perdem tudo no mar. Já ouvia, sentindo o peso de suas bolsas. Ele havia investido todas as suas economias nas especiarias, apostando que sobreviveria. Mas as histórias de Peter plantavam dúvidas. E se uma tempestade destruísse o navio? E se os inspetores, em Amsterdão, fossem mais rigorosos? O mar começou a mostrar sua fúria novamente quando o orgulho de Batavia se aproximou do Equador. Tempestades surgiam do nada, com ventos que uivavam como animais selvagens e ondas que batiam contra o casco como marteladas. Durante uma delas, Jean foi enviado ao mastro principal para ajustar as velas. O navio balançava violentamente, e a chuva cegava sua visão. Ele escalava com cuidado, os dedos escorregadios nas cordas, o coração disparado. Lá em cima, o mundo parecia um caos de água e vento. Um marinheiro, escorregando ao seu lado, gritou antes de cair no convés, quebrando o braço. Jean desceu tremendo, mas vivo. Você está aprendendo, garoto, disse Peter depois. Mas Jean sentia que cada dia o aproximava do limite. Os doldrums voltaram, trazendo calmaria e calor insuportável. O navio ficava parado, as velas inertes, enquanto o sol queimava a pele. A água era racionada com rigor, e os homens começavam a delirar de sede. Jean sentia a língua inchada, os lábios rachados, mas se forçava a trabalhar. Ele pensava nas bolsas de especiarias, imaginando o ouro que elas trariam, mas também no preço que pagava. Vale a pena? Perguntou a Peter uma noite, sob as estrelas. Peter riu. Uma risada rouca,
Só se você voltar vivo. Mas a vida na fazenda era pior, não era? Jean não respondeu, mas no fundo sabia que Peter tinha razão. A vila agora parecia um sonho distante, uma vida simples que ele trocara por isso. A tensão entre a tripulação crescia, rumores de contrabando circulavam e brigas explodiam por nada. Um marinheiro acusou o outro de roubar sua porção de água. E a luta terminou com ambos chicoteados pelo capitão Van der Meyer. Jean assistia em silêncio, temendo ser o próximo. Ele se mantinha próximo a Peter, que o protegia com sua experiência. Fique quieto, garoto. Os olhos estão em todos os lugares, aconselhava ele. Jean obedecia, mas a paranoia o consumia. Ele sonhava com inspetores revistando sua jaqueta, encontrando as bolsas, e acordava suando frio. À medida que o navio se aproximava do Cabo da Boa Esperança novamente, as histórias sobre tempestades ganhavam força. Os homens rezavam mais, segurando amuletos ou murmurando orações. Jean, que nunca fora religioso, agora encontrava consolo em uma pequena cruz que Peter lhe dera. Não é fé, é sorte, disse Peter, mas Jean a apertava. Calm, foca. O cabo era o mesmo monstro que enfrentaram na ida, mas agora com um cansaço acumulado e o peso do contrabando, quando a primeira tempestade os atingiu. Foi pior do que Jean imaginara. Ondas gigantes erguiam o navio como um brinquedo, e o vento rasgava as velas. Jean foi para o porão, bombeando água que inundava o casco. O escuro era opressivo, o barulho ensurdecedor. Ele trabalhava sem parar, os músculos ardendo, enquanto ouvia os gritos acima. Um canhão se soltou, rolando pelo convés e esmagando um marinheiro. Jean ouviu o osso quebrar, mas não parou. A sobrevivência era tudo. A tempestade durou 3 dias, deixando o navio danificado e a tripulação reduzida. 5 homens mortos, mais 10 feridos. Jean, exausto, caiu no convés quando o sol finalmente apareceu. Peter, com um corte no braço, sentou ao seu lado. Sobrevivemos ao cabo de novo, garoto, mas o Atlântico ainda nos espera. Jean olhou para o mar, agora calmo, e sentiu uma mistura de alívio e desespero. Ele havia protegido suas bolsas durante o caos, mas o custo era alto. Seu corpo doía, sua mente estava esgotada, e a viagem ainda não acabara. Os dias seguintes foram de reparos. Velas costuradas, cordas trocadas, o casco reforçado com madeira improvisada. Jean trabalhava ao lado de Peter, aprendendo mais sobre o navio e sobre si mesmo. Ele não era mais o garoto ingênuo. O mar e Batavia o haviam forjado em um homem astuto, disposto a arriscar tudo pela fortuna. Mas à noite, sozinho com seus pensamentos, ele se perguntava se o preço não era alto demais. As especiarias em sua jaqueta pareciam queimar. Um lembrete de que o pior ainda poderia vir, enquanto o orgulho de Batavia seguia para o norte. Rumo a Amsterdam, Janelhove para o horizonte com uma determinação nova. Ele sobreviveria, venderia seu contrabando e mudaria sua vida. Mas o mar, imprevisível como sempre, tinha outros planos. O orgulho de Batavia navegava pelo Atlântico, com o horizonte esticando-se em uma linha interminável de água e céu. Jan van Linden, agora endurecido por meses de sofrimento, sentia o peso das bolsas de especiarias escondidas em sua jaqueta, um segredo que o mantinha acordado à noite. Ele tinha 19 anos, mas a juventude que trouxera de sua vila parecia uma memória distante. O mar o transformara, e Batavia o moldara em algo ainda mais complexo. Um homem dividido entre a esperança de riqueza e o medo constante de ser. Tescober, o navio, danificado pela tempestade no Cabo da Boa Esperança, rangia a cada onda, como se lembrasse a todos a fragilidade de sua jornada. A tripulação, agora reduzida a 150 homens, trabalhava em silêncio, exausta. A comida, já escassa, era racionada com punhos de ferro pelo capitão Van der Meyer, cujos olhos pareciam enxergar através das almas dos marinheiros. Jean evitava seu olhar, mantendo-se ocupado com tarefas no convés, mas a paranoia o consumia. Ele sabia que outros marinheiros também carregavam contrabando, e os rumores de inspeções surpresa corriam como veneno. Se te pegarem, negue tudo, sussurrou Peter, seu mentor, enquanto consertavam uma corda partida. Diga que as especiarias não são suas. Eles não podem provar nada sem testemunhas. Jean assentiu, mas o peso das bolsas parecia crescer a cada dia. O Atlântico trouxe novos desafios. Ventos gelados cortavam a pele, e o frio era tão cruel quanto o calor dos trópicos. Jean,
acostumado ao calor úmido de Batavia, tremia em sua roupa puída, tentando aquecer as mãos com o hálito. A água, armazenada em barris desde Batavia, estava quase intragável, com um gosto de mofo que fazia o estômago revirar. A comida, reduzida a biscoitos mofados e pedaços de carne salgada, infestada de vermes, mal sustentava os homens. O escorbuto voltou, com força, deixando gengivas sangrando e rostos pálidos. Jean mastigava as últimas cascas de limão seco que Peter lhe dera, mas elas estavam acabando, e o medo da doença o assombrava. Peter, apesar de sua experiência, também mostrava sinais de fraqueza. Sua tosse, que começara em Batavia, piorava, e ele parecia mais magro, com olheiras fundas. Ainda assim, ele mantinha o humor, contando histórias para animar Jean. Já vi homens sobreviverem a coisas piores, disse ele uma noite, enquanto dividia um pedaço de pão duro. O navio que naufragou na costa de África, e a tripulação caminhou semanas até encontrar um forte. Sobreviver é teimosia, garoto. Jean ouvia, tentando encontrar forças, mas a exaustão o fazia duvidar. Ele pensava nas bolsas de especiarias, no ouro que elas poderiam trazer, mas também na vila, na simplicidade que abandonara. Será que valia a pena? As tensões no navio cresciam. A fome e o frio tornavam os homens irritadiços, e brigas explodiam por nada. Um marinheiro, acusado de roubar um gole de rum, foi chicoteado até desmaiar. Jean assistiu, o coração apertado, lembrando do destino de Lars em Batavia. Ele verificava suas bolsas obsessivamente, costurando o forro da jaqueta para garantir que não seriam encontradas. Peter o observava com um misto de aprovação e preocupação. Você está aprendendo o jogo, mas cuidado, a ganância pode te comer vivo, alertou ele. Uma noite, enquanto o navio enfrentava uma tempestade menor, Jean foi chamado ao porão para bombear água. O espaço escuro e úmido cheirava a podridão, e o som das ondas batendo no casco ecoava. Como tambo. Enquanto trabalhava, ele ouviu um murmúrio entre dois marinheiros. Eles sabem, disse um deles, em voz baixa. O capitão está planejando uma revista antes de chegarmos ao porto. Jean sentiu o sangue gelar. Ele continuou bombeando, fingindo não ouvir, mas a notícia o perseguiu pelo resto da noite. Ele precisava falar com Peter. Quando encontrou Peter no convés, sob a luz fraca de uma lanterna, ele despejou suas preocupações. E se eles encontrarem as bolsas, o que faço? Peter, tossindo, olhou para o mar antes de responder. Esconda melhor. Costure dentro do colchão, se precisar. E nunca admita nada. Jean passou a noite seguinte desmontando seu colchão de palha, escondendo as bolsas no meio do enchimento, costurando com cuidado para não deixar rastros. Ele mal dormiu, imaginando o chicote, a forca, o mar engolindo seus sonhos. O navio agora navegava por águas mais frias. Aproximando-se da Europa, os homens falavam de Amsterdão com uma mistura de saudade e ansiedade. Para Jean, a cidade não era mais o lugar de promessas que o atraíra. Era um destino incerto, onde ele enfrentaria os inspetores da VUC e a possibilidade de ser descoberto. Ele pensava no pai, nas advertências que ignorara, e na mãe, que talvez ainda esperasse seu retorno. Ele segurava a pequena cruz que Peter lhe dera, não por fé, mas por um fio de esperança. Uma nova ameaça surgiu quando a febre voltou ao navio. Não era malária, mas algo pior, talvez tifo, espalhado pelo confinamento e pela falta de higiene. Homens caíam doentes rapidamente, tossindo sangue e delirando. O médico Clay, sobrecarregado, parecia desistir, distribuindo apenas ervas inúteis. Jean ajudava a carregar os doentes para o porão, mas evitava tocar seus corpos, temendo o contágio. Marinheiro, um homem forte chamado William, morreu em seus braços, murmurando o nome de sua filha. Jean, pela primeira vez, sentiu lágrimas escorrerem, mas as enxugou rápido. Ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. Peter, agora visivelmente doente, continuava a guiar Jean. Você é mais forte do que pensa, disse ele, com a voz rouca. O mar te quebrou, mas também te reconstruiu. Jean queria acreditar, mas o peso da viagem, do contrabando, da morte ao seu redor era esmagador. Ele olhava para o horizonte, onde a Europa ainda não aparecia, e se perguntava se sobreviveria. Para ver Amsterdã. As bolsas de especiarias, agora escondidas no colchão, eram sua única esperança, mas também sua maior ameaça. Uma noite, enquanto o navio balançava suavemente, Jean ouviu um grito no convés.
o marinheiro fora pego com um punhado de cravo escondido em sua bota. O capitão Vandar Miare, com sua frieza habitual, ordenou que ele fosse amarrado ao mastro e chicoteado. Jean assistiu, escondido nas sombras, sentindo o coração disparar. Ele olhou para Peter, que balançou a cabeça lentamente, como se dissesse: fique quieto. O marinheiro, gritando de dor, confessou outros nomes, mas nenhum era Jean. Ainda assim, o incidente deixou a tripulação em pânico, e Jean passou a evitar até os olhares dos companheiros. Enquanto o Orgulho de Batavia seguia para o norte, o frio aumentava, e o navio enfrentava ventos contrários que retardavam a viagem. A comida estava quase acabando, e a água, agora racionada a gotas, mal mantinha os homens vivos. Chance, o corpo fraquejar, mas se forçava a continuar, pensando nas bolsas escondidas. Ele sobreviveria, venderia as especiarias, mudaria sua vida. Mas o mar, como sempre, parecia zombar de seus planos, com ondas que cresciam e um céu que escurecia, anunciando mais tempestades. O Atlântico Norte se estendia como um manto cinzento e hostil, com ondas que cresciam a cada hora, anunciando a chegada de mais uma tempestade. Jean Van Leyden, agora com o corpo marcado por cicatrizes e o espírito endurecido pelo sofrimento constante, sentia o balanço do Orgulho de Batavia como uma extensão de si mesmo. Ele tinha 19 anos, mas parecia carregado com o peso de tigre. As bolsas de especiarias, escondidas no colchão de palha, eram seu tesouro secreto, mas também uma âncora que o puxava para o abismo do medo. O navio rangia sob o vento gelado, e a tripulação, reduzida e doente, trabalhava em um silêncio quebrado apenas pelos gemidos dos enfermos. A febre que assolava o porão não dava trégua. O tifo, ou o que quer que fosse, espalhava-se como fogo em palha seca. Jean via marinheiros, outrora fortes, reduzidos a esqueletos tremendo em suas redes. O médico Claes, com as mãos trêmulas, distribuía caldos fracos e ervas que mal aliviavam a dor. Peter, o mentor de Jean, agora tossia sangue, seu rosto pálido como cera. Ainda assim, ele tentava manter a fachada de força. Não pare, garoto, murmurou ele, enquanto Jean o ajudava a se deitar. O mar não espera por ninguém. Jean sentia um aperto no peito ao ver Peter enfraquecer. O homem que o ensinara a sobreviver agora lutando pela própria vida. O capitão Vandar Miare, com sua autoridade inabalável, ordenava revistas aleatórias nos alojamentos, procurando contrabando ou ladrões. Jean, ao ouvir as botas dos oficiais ecoarem no convés inferior, sentia o coração disparar. Ele havia escondido as bolsas com cuidado, mas o pânico o fazia questionar tudo. E se eles rasgarem o colchão? Pensou ele, enquanto fingia dormir. Durante uma inspeção, os oficiais passaram por ele, revistando outro marinheiro que gritou ao ser encontrado com um punhado de pimenta. O homem foi arrastado para o convés e chicoteado, seus gritos misturando-se ao vento. Jean, escondido nas sombras, jurou ser mais cauteloso. A comida estava no fim. Os últimos barris de biscoitos estavam infestados de ratos, e a carne salgada, podre além do reconhecimento, causava vômitos em quem ousava comê-la. A água, racionada a um gole por dia, tinha um gosto metálico, que Jean atribuía ao desespero. Ele dividia sua porção com Peter que mal conseguia engolir. Guarde para você, protestava Peter, mas Jean insistia, retribuindo as lições que recebera. A fome tornava os homens selvagens. Brigas por migalhas explodiam, e o capitão respondia com punições brutais. Jean evitava conflitos, mantendo-se próximo ao mastro, onde podia observar sem ser notado. As noites eram as piores. O frio penetrava os ossos, e Jean se encolhia em sua rede, o colchão com as bolsas escondidas servindo de lembrete constante. Ele sonhava com Batavia, com os mercados coloridos e o cheiro de especiarias, mas os sonhos viravam pesadelos de inspeções e afogamentos. Acordava suando, ápice do frio, e olhava para Peter, cuja respiração rasa o preocupava. "Vou que vai sobreviver", sussurrava Jean para si mesmo, mas as palavras soavam vazias. Um terço dos marinheiros não voltava, e Jean começava a se perguntar se seria um deles. A tempestade chegou ao amanhecer, com ventos que uivavam como almas perdidas. Ondas gigantes erguiam o navio e o jogavam para baixo, fazendo a madeira gemer. Jean foi enviado ao convés, ajustando velas que rasgavam como papel. A chuva cegava, e o sal ardia em suas feridas.
Ele escalava o mastro, os dedos congelados nas cordas, enquanto via o marinheiro ser arrastado pela água. Segure-se, gritou Peter de baixo, mas sua voz era fraca. Jean desceu, ensopado, o corpo tremendo, e encontrou Peter caído, tossindo violentamente. Ele o carregou para o porão, ignorando os próprios dores. A tempestade durou 2 dias, deixando o navio ainda mais danificado. Mastros rechados, velas em farrapos, e mais 5 homens mortos, jogados ao mar com preces curtas. Jean ajudou a embrulhar os corpos, sentindo a rotina da morte como uma segunda pele. Peter, milagrosamente, sobrevivia, mas estava fraco demais para trabalhar. Jean assumia suas tarefas, escalando mais, puxando cordas mais pesadas, tudo enquanto protegia seu segredo. Você está se tornando como eu, disse Peter com um sorriso fraco. Jean não sabia se era um elogio ou uma maldição. Enquanto o navio seguia para o norte, o clima melhorava ligeiramente. O frio persistia, mas o sol aparecia mais, e rumores de que Amsterdão estava próxima circulavam. Os homens, esqueléticos e doentes, falavam de casa com vozes roucas. Jan pensava na vila, no pai que o advertira, na mãe que o esperava. Ele tocava o colchão, sentindo as bolsas, e calculava o ouro que ganharia. Mas o medo de inspeções em Amsterdão o atormentava. Peter, em momentos de lucidez, dava conselhos. Venda rápido, garoto. Não confie em mercadores. Vá direto para os compradores discretos. Uma nova onda de doença atingiu. A febre reivindicou mais vidas, incluindo o médico Claes, que morreu delirando sobre ervas mágicas. Jean, agora responsável por cuidar de Peter, misturava caldos com as últimas raízes que tinha. Ele via o amigo enfraquecer e uma tristeza profunda o invadia. Peter fora seu guia, seu protetor, e perdê-lo seria como perder uma parte de si. Prometa que vai voltar rico, sussurrou Peter uma noite. Jean prometeu, mas as lágrimas que segurava ameaçavam cair. O horizonte começou a mostrar sinais de terra, gaivotas voando, nuvens que pareciam costeiras. A tripulação, animada apesar da fraqueza, preparava-se para o porto, mas o capitão anunciou uma revista final, e o pânico se espalhou. Jean, com um coração na garganta, verificou seu esconderijo. Ele costurou o colchão com mais firmeza, rezando para que passasse despercebido. Peter, vendo sua ansiedade, murmurou: "Você é esperto, garoto. Sobreviva." Enquanto o orgulho de Batavia se aproximava da Europa, Jean olhava para o mar com uma mistura de esperança e terror. Ele havia enfrentado tempestades, fome, doenças, e agora o teste final se aproximava. As bolsas de especiarias eram sua salvação, mas também sua potencial ruína. O navio, agora uma casca de si mesmo, seguia adiante, carregando não apenas tesouros da Vuk, mas os sonhos e medos de homens como Jantés. O horizonte europeu finalmente se delineava, com contornos de terra emergindo como uma visão fantasmagórica após meses de oceano infinito. Jan van Leyden, exausto e magro, sentia o balanço do orgulho de Batavia diminuir à medida que o navio se aproximava do porto de Amsterdão. Ele tinha 19 anos, mas o mar o envelhecera prematuramente, com rugas precoces e um olhar que carregava o peso de perdas inumeráveis. As bolsas de especiarias, ainda escondidas no colchão, eram sua âncora de esperança, mas o medo de descoberta o consumia como uma febre persistente. O navio, uma relíquia danificada de sua grandeza inicial, rangia em protesto enquanto navegava pelas águas mais calmas do Mar do Norte. A tripulação, agora uma sombra de si mesma com menos de 140 homens, murmurava com uma mistura de alívio e ansiedade. A febre havia cobrado seu preço, levando mais almas para o mar. Peter, o mentor de Jean, lutava pela vida. Sua tosse agora um sussurro rouco que ecoava no porão. Jean passava as noites ao seu lado, oferecendo goles de água e palavras de encorajamento, que soavam vazias até para ele mesmo. "Estamos quase lá", dizia Jean, segurando a mão ossuda de Peter. O velho marinheiro sorria fracamente, seus olhos nublados pela doença. "Você fez bem, garoto. Agora, venda aquelas especiarias e viva a vida que eu nunca tive." O capitão Vandermeer anunciara a revista final antes do desembarque, e o anúncio espalhara pânico como uma onda. Jean, com o coração acelerado, passou a última noite costurando o colchão com precisão, garantindo que as bolsas ficassem. Ele imaginava os inspetores da Vuk, homens de rostos impassíveis que revistavam cada canto,
e sentia o suor frio escorrer pelas costas. Outros marinheiros, pegos em revistas anteriores, haviam sido arrastados para a prisão, seus sonhos de riqueza desfeitos em minutos. Jean jurou não ser um deles. Ele havia sobrevivido a tempestades e doenças para chegar até aqui. As águas do porto de Amsterdão trouxeram um cheiro familiar, peixe, alcatrão e o caos da cidade. Jean, de pé no convés, via os mastros de outros navios se erguerem como uma floresta urbana, e o som de carroças e mercadores gritando o encheu de uma emoção conflituosa. Ele pensava na vila, a poucas horas de distância, mas primeiro precisava sobreviver ao desembarque. Os oficiais da VOC já estavam no cais, com suas pranchetas e olhares penetrantes, prontos para inspecionar a carga e a tripulação. Jean evitou olhares, mantendo-se na fila com os outros marinheiros, o colchão enrolado nas costas como uma carga inocente. A inspeção foi meticulosa. Os inspetores revistavam mochilas, jaquetas e até sapatos, procurando qualquer sinal de contrabando. Jean observou um marinheiro ser pego com um punhado de cravo, escondido na bainha da calça. O homem foi algemado e levado embora, gritando protestos. Quando chegou sua vez, Jean manteve a respiração firme, entregando sua mochila com mãos que mal tremiam. O inspetor, um homem de bigode grisalho, folheou suas poucas posses e acenou para o colchão. Desenrole isso, ordenou. Jean obedeceu, o coração na garganta, enquanto o inspetor cutucava a palha. Por um momento eterno, Jean pensou que tudo estava perdido, mas o homem grunhiu e acenou para prosseguir. Alívio o invadiu como uma onda, mas ele manteve o rosto impassível. Com o desembarque aprovado, Jean pisou em terra firme pela primeira vez em meses. O chão parecia instável sob seus pés, o balanço do mar ainda em seu corpo. Ele carregava o colchão com cuidado, misturando-se à multidão do porto. Peter, fraco demais para caminhar sozinho, foi carregado em uma maca para um hospital improvisado da VOC. Jean prometeu visitá-lo, mas sabia que o tempo era curto. Vá, garoto, sussurrou Peter. Viva! Jean assentiu, sentindo uma perda profunda, mas o instinto de sobrevivência o impulsionava. Amsterdão era como ele lembrava, mas agora, vista através de olhos mudados. As ruas estreitas, cheias de mercadores e carroças, pareciam sufocantes após o vasto oceano. Jean seguiu os conselhos de Peter, procurando um mercador discreto em uma taverna escondida nos becos. O homem, chamado Elias, era conhecido por comprar especiarias sem perguntas. Jean desenrolou o colchão em um quarto escuro, revelando as bolsas. Elias examinou o conteúdo Cheron da noz moscada e o cravo, e ofereceu um preço que fez os olhos de Jean se arregalarem. Era o suficiente para comprar uma pequena fazenda, talvez mais. Ele aceitou, as moedas tilintando em sua bolsa como uma sinfonia de vitória. Mas a liberdade veio com sombras. Jean ouviu rumores de marinheiros pegos após o desembarque, traídos por companheiros invejosos. Ele se mudou rapidamente, deixando Amsterdão para a vila de Leiden, viajando a pé como fizera anos antes, mas agora com o ouro escondido. O caminho era o mesmo, mas Jean era outro, endurecido, astuto, marcado pelo mar. Ele pensava em Peter, perguntando-se se ele sobrevivera, e prometia enviar dinheiro se pudesse encontrá-lo. A vila apareceu no horizonte, com suas casas de telhados inclinados e campos verdejantes. Jean sentiu um aperto no peito ao ver a fazenda da família, o fumo subindo da chaminé. Seu pai, mais velho e curvado, estava no campo, e sua mãe, na porta, pareceu reconhecê-lo de longe. Ele acelerou o passo, o ouro na bolsa, um segredo que me daria tudo. Mas ao se aproximar, ele percebeu que a riqueza não apagaria as cicatrizes, as noites de fome, as tempestades, as mortes. Ele era rico, mas o preço havia sido sua inocência. Já abraçou a mãe, que chorava de alegria, e apertou a mão do pai, que o olhou com uma mistura de orgulho e tristeza. Você voltou, disse o pai. Já assentiu, mas em seu coração sabia que parte dele ainda estava no mar, com Peter e os fantasmas dos que não retornaram. Ele compraria terra, casaria, construiria uma vida, mas as histórias da VOC perseguiriam para sempre. Enquanto se instalava, Jean refletia sobre a jornada. Um terço não voltava, e ele era um dos sortudos. Mas a sorte veio com lições amargas. A ganância da VOC, as mentiras dos aliciadores, a crueldade do mar. Ele jurou nunca mais navegar, mas o ouro em sua bolsa era um lembrete constante do que arriscara. A vila parecia pequena agora, mas segura,
E Jean, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz frágil. No entanto, o passado não o deixava em paz. Rumores de uma investigação da VUC sobre contrabando chegaram à vila, e Jean escondeu o ouro com cuidado, temendo que seu segredo fosse descoberto. Ele vivia com cautela, olhando por sobre o ombro, sabendo que o mar ainda poderia reclamá-lo de formas inesperadas. A vida na vila de Leiden se desenrolava com uma calmaria que Jean van Leiden mal reconhecia após os tumultos do mar e de Batavia. Ele agora tinha 20 anos, mas as experiências o faziam sentir como se tivesse vivido o dobro. O ouro das especiarias vendidas em Amsterdão pesava em uma bolsa enterrada sob o piso da velha fazenda. Um tesouro que prometia uma nova existência, mas também carregava o fantasma da VUC e de suas investigações implacáveis. Jean passava os dias ajudando o pai nos campos, curvado sobre a terra que outrora desprezara, mas agora via como um refúgio seguro. As noites, porém, eram assombradas por sonhos de ondas gigantes e chicotadas, ecoando no convés. Sua mãe, com os olhos ainda marejados pela alegria do retorno, preparava refeições simples que Jean devorava com gratidão, lembrando das rações podres, no orgulho de Batavia. Você mudou, filho, dizia ela, tocando sua face marcada pelo sol. Jean sorria, mas não contava as histórias completas. Mortes que presenciara, as bolsas de noz moscada escondidas, o medo constante de ser descoberto. Ele mencionava apenas fragmentos, como as cores vibrantes de Batavia ou o cheiro das especiarias, omitindo o sofrimento que moldara sua alma. O pai, homem prático e calado, observava Jean com uma mistura de orgulho e desconfiança. De onde veio esse ouro todo? Perguntara ele uma vez. Ao ver Jean comprar sementes novas e ferramentas afiadas, Jean mentia com facilidade agora, uma habilidade aprendida com Peter, salário da VUC, pai, e um pouco de sorte no comércio. O velho assentia, mas Jean via a dúvida em seus olhos. A vila era pequena, e rumores viajavam rápido. Histórias de marinheiros retornados ricos, mas perseguidos pela companhia, circulavam nas tavernas. Jean evitava esses lugares, temendo que alguém o reconhecesse ou questionasse. Dias se transformavam em semanas, e Jean começava a planejar seu futuro. Com um ouro, ele comprou um pedaço de terra adjacente à fazenda da família, sonhando em construir uma casa maior, talvez casar com uma moça da vila vizinha, que o olhava com curiosidade. Ele se via como um homem feito, não mais o garoto ingênuo que partira em busca de aventura. Mas o passado não o largava. Cartas da VUC chegavam à vila, indagando sobre marinheiros desaparecidos ou contrabando suspeito. Jean ouviu os vizinhos fofocarem sobre um antigo companheiro de navio preso em Amsterdão, acusado de roubar cravo. Ele se mantinha discreto, gastando o ouro aos poucos para não atrair atenção. Uma tarde, enquanto arava o Campo Novo, Jean avistou um estranho a cavalo se aproximando. O homem, vestido com o uniforme simples da VUC, parou na estrada e perguntou pelo caminho para a fazenda dos Van Leiden. Jean sentiu o estômago revirar, como nas tempestades no Cabo da Boa Esperança. Ele se escondeu atrás de uma cerca, observando enquanto o homem conversava com seu pai. Mais tarde, o pai relatou. Perguntaram por você, filho, algo sobre o navio e mercadorias perdidas. Jean negou qualquer irregularidade, mas naquela noite desenterrou parte do ouro e o escondeu em um bosque próximo, temendo uma busca. A paranoia crescia como uma doença. Jean sonhava com Peter, tossindo sangue no porão do navio, e acordava, suando, verificando se as bolsas imaginárias ainda estavam seguras. Ele enviara dinheiro para o hospital em Amsterdão, na esperança de ajudar Peter, mas as respostas eram vagas. O velho marinheiro sobrevivera, mas desaparecera, talvez voltando ao mar. Jean sentia uma dívida eterna com ele, o homem que o ensinara a sobreviver, a contrabandear, a endurecer. Sem Peter, Jean seria mais um corpo jogado ao oceano. A vila oferecia poucas distrações. Jean participava das feiras locais, vendendo colheitas e comprando suprimentos, mas sempre com os olhos alertas. Ele ouvia histórias de outros retornados da VUC, alguns ricos e felizes, outros arruinados pela doença ou pela ganância. Amvizi, cujo filho morrera no mar, olhava Jean com inveja e ressentimento. Você teve sorte, dizia ele. Jean assentia, mas internamente sabia que sorte era uma ilusão. Era astúcia, risco e perda. Com o tempo,
Jean começou a cortejar Ana, uma moça de olhos castanhos da vila vizinha, filha de um tecelão. Ela o fascinava com sua simplicidade, tão distante das mulheres de Batavia que Peter descrevera. Eles passeavam pelos campos ao entardecer, e Jean contava versões editadas de suas aventuras, o mar vasto, as ilhas exóticas, omitindo a fome e as mortes. Ana ouvia encantada, tocando sua mão calejada. Você é um herói, dizia ela. Jean ria, mas sentia o peso da mentira. Ele era um sobrevivente, não um herói. O ouro, em sua posse, era manchado pelo sofrimento, mas o idílio era frágil. Uma carta chegou à fazenda, selada com o emblema da VUC, exigindo que Jean se apresentasse em Amsterdão para um inquérito sobre o orgulho de Batavia. O pai entregou, com mãos trêmulas. O que você fez, filho? Jean leu as palavras frias, acusando irregularidades na carga, e sentiu o mundo girar. Ele negou ao pai, mas sozinho, planejava fugir, enfrentar. Ele desenterrou o ouro restante, dividindo-o em esconderijos, e escreveu uma nota para Ana, prometendo voltar. A viagem de volta a Amsterdão foi como um eco da primeira, estradas lamacentas, noites em estábulos, mas agora com o peso do medo. Jean chegava à cidade sob chuva fina, o porto cheio de navios que o faziam estremecer. Ele se hospedou em uma taverna barata, evitando olhos curiosos, e no dia marcado, apresentou-se à sede da VUC, o prédio imponente, com mapas de rotas orientais nas paredes. Cheirava a cera e papel velho. O inquérito era conduzido por um oficial, de olhos frios, semelhante ao capitão Vandermeer Jan van Leyden, marinheiro do orgulho de Batavia. Há discrepâncias na carga de especiarias. Você sabe algo? Jean negou calmamente, repetindo a história ensaiada. Ele era apenas um marinheiro comum, sem envolvimento em comércio. O oficial pressionava, mencionando nomes de companheiros pegos. Mas Jean mantinha a compostura, graças às lições de Peter. Horas se passaram, com perguntas sobre Batavia, o contrabando. Peter, Jean admitia nada, e sem provas, foi liberado com uma advertência. Havia que ver tudo. Aliviado, mas abalado, Jean deixou o prédio, sentindo o ar salgado do porto. O hospital, descobrindo que Peter morrera semanas antes, de febre persistente. A notícia o atingiu como uma onda. Seu mentor, o homem que o salvara, agora era poeira. Jean chorou sozinho em um beco, pela primeira vez desde o mar. Retornando à vila, Jean encontrou Ana esperando, preocupada. Ele contou parte da verdade, e ela o abraçou, prometendo ficar ao seu lado. Com o ouro restante, ele comprou mais terra, planejou o casamento, mas a sombra da VUC persistia. Rumores de buscas continuavam, e Jean vivia com cautela, ensinando ao pai truques de sobrevivência, que aprendera no mar. Anos passavam devagar. Jean e Ana casaram. Tiveram filhos que corriam pelos campos. Eles se tornaram um fazendeiro próspero, mas as histórias da VUC o perseguiam, contadas em sussurros à noite. Ele via nos filhos a inocência que perdera, e jurava protegê-los do mar. Mas o ouro, enterrado e gasto, com sabedoria, era um lembrete constante. A riqueza vinha com um preço, e o perigo nunca acabava completamente. Enquanto a vila dormia, Jean olhava para o céu estrelado, lembrando do horizonte infinito, e Sei perguntava se o mar ainda o chamava. Os anos fluíam como as marés que Jan van Leyden outrora enfrentara, trazendo mudanças sutis à vila de Leyden. Jean, agora com 30 anos, observava seus filhos correndo pelos campos que ele expandira com o ouro das especiarias. A fazenda prosperava, com celeiros cheios e gado robusto pastando em terras que antes eram áridas. Ana, sua esposa, tecia, ao lado da lareira, seus olhos castanhos ainda cheios de afeto, mas agora marcados pelas preocupações da vida cotidiana. Jean se tornara uma figura respeitada na vila, conhecido por suas histórias sussurradas sobre o mar distante. Mas ele as contava com cautela, omitindo os horrores que ainda o assombravam. O ouro, outrora escondido com paranoia, fora gasto com sabedoria. Uma casa de pedra com telhado inclinado, ferramentas modernas para o campo, até uma pequena contribuição para a igreja local, que o padre elogiava em sermões. Mas Jean nunca esquecia a origem daquele tesouro. As noites de insônia vinham, quando o vento uivava como as tempestades no Atlântico, e ele revivia o balanço do orgulho de Batavia, os gemidos dos doentes, o cheiro de podridão no porão. Peter, seu mentor falecido, aparecia em sonhos, tossindo e rindo,
lembrando de que a sobrevivência era um jogo de astúcia e sorte. A Vuk, com seu alcance longo, não desaparecera completamente de sua vida. Cartas ocasionais chegavam, indagando sobre antigas viagens ou companheiros perdidos. Mas Jean respondia com brevidade, negando qualquer irregularidade. Ele aprendera a lição. A companhia era um leviatã que devorava os descuidados. Na vila, rumores de outros marinheiros retornados corriam, alguns enforcados por contrabando descoberto anos depois, outros enlouquecidos pela malária persistente. Jean se mantinha vigilante, ensinando aos filhos a valorizar a terra firme, a evitar as promessas vazias de aventura. O mar dá, mas tira mais, dizia ele, enquanto mostrava a eles como plantar sementes. Seus filhos, 2 meninos e uma menina, ouviam fascinados as partes editadas de suas histórias, as ilhas de Batavia com palmeiras balançando, os mercados cheios de cores e aromas exóticos. Eles riam ao imaginar navios gigantes como o Orgulho de Batavia, sem saber das noites de fome, das ondas que engoliam homens inteiros. Jean os via como ecos de sua própria juventude, cheios de curiosidade, e jurava protegê-los. Ele contava sobre Peter, o marinheiro calejado que o salvara, transformando-o em uma lenda de amizade e resiliência, omitindo as lições sombrias de contrabando e traição. Ana, sempre perceptiva, notava os momentos em que Jean se perdia no horizonte, como se o mar ainda o chamasse. "Você está aqui agora", sussurrava ela, tocando sua mão. Jean assentia, mas internamente lutava com as cicatrizes invisíveis, o escorbuto que deixara suas gengivas sensíveis, as dores nas juntas das escaladas nos mastros, a paranoia que o fazia verificar portas à noite. Ele se tornara um homem rico pela medida da vila. Mas o verdadeiro custo era a paz de espírito que o mar roubara. Uma primavera trouxe um visitante inesperado, um antigo marinheiro do Orgulho de Batavia. Homem chamado Hendrik, o mercador de Batavia que lhe dera as bolsas de especiarias. Hendrik, agora grisalho e mancando de uma perna ferida em outra viagem, apareceu na porta da fazenda, os olhos astutos reconhecendo Jean imediatamente. "Você sobreviveu, garoto", disse ele, com um sorriso torto. Jean o recebeu com cautela, oferecendo cerveja e pão, mas mantendo os filhos longe. Hendrik contava histórias de Batavia mudada, com a Vuk apertando o cerco ao contrabando, prisões em massa. "Você foi esperto em sumir", murmurou ele. Jean negou qualquer envolvimento, mas Hendrik piscou, sabendo a verdade. A visita reavivou medos antigos. Jean reforçou os esconderijos restantes do ouro, poupado para emergências, e aumento sua vigilância. Hendrik partiu prometendo silêncio, mas Jean sabia que a ganância podia trair até velhos aliados. Ele passou semanas tenso, esperando uma batida na porta da Vuk, mas nada veio. A vida continuou, colheitas abundantes, festas na vila onde Jean dançava com Ana, risos das crianças ecoando pelos campos. Com o tempo, Jean começou a registrar suas memórias em um diário escondido, não para a glória, mas para a lição. Ele escrevia sobre a ilusão das promessas da Vuk, como 1/3 dos marinheiros nunca voltava. Mortos por doenças, fome ou mar impiedoso, descrevia o aliciador em Amsterdão, o contrato explorador, as condições horrendas do navio, ratos, água fétida, punições brutais. Contava de Batavia, com sua beleza traiçoeira e tentações de riqueza ilícita, e de Peter, o homem que o transformara de garoto em sobrevivente. Seus filhos cresceram, e Jean os viu partirem para suas próprias vidas. O mais velho assumindo a fazenda, a menina casando com um tecelão, o caçula estudando em uma cidade próxima, graças ao ouro que Tianpu. Ele envelhecia com graça, o cabelo grisalho, as mãos calejadas contando histórias silenciosas. Ana e ele passeavam pelos campos ao pôr do sol, relembrando o cortejo inicial, rindo das inseguranças passadas, mas o mar nunca o deixou completamente. Em dias de tempestade, já não ouvia o vento como o rugido das ondas, e se perguntava sobre os que não voltaram. William arrastado pelo mar, Martin morto de febre, tantos corpos embrulhados em lona. Ele rezava por eles na igreja, acendendo velas por almas perdidas. A Vuk, com seu monopólio nas especiarias, continuara a prosperar, enviando mais jovens para o perigo, mas Jean jurava que seus descendentes nunca seguiriam esse caminho. No fim de seus dias, Jean van Leyden sentou-se sob uma árvore antiga, olhando para o horizonte, onde a terra encontrava o céu. Ele havia escapado do perigo da vida de um marinheiro da Vuk,
transformando o sofrimento em prosperidade. Sua jornada, cheia de riscos e lições, ecoava como um aviso. A busca por riquezas podia custar a alma, mas a resiliência humana prevalecia. Ele fechou os olhos, sentindo a brisa, e soube que sua história, baseada em fatos reais de incontáveis marinheiros holandeses do século XVII, serviria de legado. E assim, a vida perigosa de um marinheiro da VUC terminava não no mar, na terra que ele aprendera a valorizar. Se você chegou até aqui, obrigado por mergulhar nessa jornada histórica. Deixe seu like se a história te impactou, inscreva-se no canal para mais relatos como esse e compartilhe nos comentários suas reflexões sobre as aventuras de Jean ou histórias semelhantes que você conhece. Sua interação faz toda a diferença.